Persuasão, capítulos 9 e 10. O capitão Wentworth instalou-se em Kellynch como se essa fosse sua própria casa, disposto a permanecer por quanto tempo desejasse. Era sempre objeto da bondade fraternal do almirante e sua mulher. Sua intenção ao chegar era de em breve prosseguir viagem para Shropshire e visitar o irmão estabelecido naquele condado, mas os atrativos de Uppercross o induziram a adiar a viagem. Havia tanta amizade e lisonja, tanta coisa fascinante na recepção que ali teve, os mais velhos eram tão hospitaleiros, as jovens tão agradáveis, que decidiu permanecer onde estava e adiar a verificação dos encantos e perfeições da mulher de Edward. Passou a frequentar Uppercross quase que diariamente. Os Musgroves não poderiam ser mais solícitos em convidá-lo do que ele em vir, principalmente pela manhã, quando não tinha companhia em casa, pois o almirante e a Sra. Croft geralmente saíam juntos, levados pelo interesse por sua nova propriedade, pastos, carneiros, e passeando de uma forma que não comportava uma terceira pessoa, a pé ou de cabriolé, recentemente acrescentado às suas posses. Até então só houvera uma opinião a respeito do capitão Wentworth entre os Musgroves e seus familiares. Era uma constante e viva admiração por toda a parte. Mas tal intimidade mal se estabelecera quando Charles Hayter voltou para a companhia deles, ficando bastante perturbado e considerando o capitão Wentworth bastante incômodo. Charles Hayter era o primo mais velho de todos. Jovem muito amável e simpático, entre ele e Henriqueta existira uma considerável aparência de afeto antes do aparecimento do capitão Wentworth. Estava se ordenando e, tendo um curato nas redondezas, em que não se exigia permanência, morava em casa do pai, a apenas 2 milhas de Uppercross. Breve ausência de casa deixara a namorada sem sua proteção nesse período crítico, e quando voltou teve o desgosto de encontrá-la com hábitos muito modificados pela presença do capitão Wentworth. A Sra. Musgrove e a Sra. Hayter eram irmãs. Ambas tiveram dinheiro, mas seus casamentos a levaram a uma substancial diferença de nível em sua posição social. O Sr. Hayter possuía algumas propriedades particulares, mas eram insignificantes comparadas às do Sr. Musgrove, enquanto os Musgroves pertenciam à primeira camada da sociedade da região. As jovens Hayters não pertenciam a classe nenhuma, devido ao modo de vida inferior, reservado e pouco refinado dos pais e as deficiências de sua própria educação, não fosse o parentesco com Uppercross. O filho mais velho era sem dúvida uma exceção, pois decidira tornar-se erudito e um cavalheiro. Era muito superior em cultura e maneiras a todos os demais. As duas famílias sempre haviam mantido excelentes relações, sem orgulho de uma parte nem inveja da outra, somente uma certa consciência da superioridade nas senhoritas Musgrove, que as tornara contentes por poderem melhorar os primos. As atenções de Charles para com Henriqueta foram observadas pelo pai e pela mãe sem qualquer reprovação. Não seria um grande partido para ela, mas se Henriqueta gostava dele, e Henriqueta parecia gostar dele. Henriqueta estava convencida disso antes da chegada do capitão Wentworth, mas desde essa época o primo Charles fora praticamente esquecido. Qual das duas irmãs o capitão Wentworth preferia ainda era bastante duvidoso, até onde chegava a percepção de Anne. Henriqueta talvez fosse a mais bonita, Luísa era a mais alegre, e ela não sabia agora se o caráter mais vivo ou mais tranquilo tinha a maior possibilidade de atraí-lo. O senhor e a senhora Musgrove, seja por sua pouca observação, seja por uma inteira confiança no discernimento de suas filhas e de todos os jovens que delas se aproximavam, pareciam deixar tudo seguir seu próprio curso. Não havia o menor indício de ansiedade ou comentários sobre elas na casa grande. Mas no chalé era diferente. O jovem casal estava mais inclinado a fazer especulações e indagações. O capitão Wentworth não estivera mais de 4 ou 5 vezes em companhia das senhoritas Musgrove. Mal Charles Hayter acabara de reaparecer e já Anne ouvia as opiniões do cunhado e da irmã sobre qual delas era a preferida. Charles apostava em Louise, Mary em Henriqueta, mas ambos estavam plenamente de acordo que seria extremamente encantador seu casamento com qualquer das duas. Charles nunca vira homem mais agradável em toda a sua vida, e pelo que ouvira o próprio capitão Wentworth dizer, tinha certeza de que ganhara não menos que 20.000 libras durante a guerra. Ali estava uma rápida fortuna, além do que ainda havia outras oportunidades caso surgisse nova guerra.
e estava certo de que o capitão Wentworth tinha tanta probabilidade de enriquecer quanto qualquer outro oficial de marinha. Seria um excelente partido para qualquer de suas irmãs. Palavra que seria, respondeu Mary. Meu Deus, se ele ascendesse a alguma honraria importante, se ele se tornasse baronete. Lady Wentworth soa muito bem. Isso seria algo nobre, sem dúvida, para Henriqueta. Então tomaria meu lugar, mas isso não a desagradaria. Sr. Frederick Lady Wentworth. Mas isso não passa de uma de suas invenções, e eu nunca confio muito nelas. Mary preferia julgar Henriqueta a escolhida, precisamente por causa de Charles Hayter, cujas pretensões desejava ver afastadas. Decididamente olhava com desprezo os Hayters e considerava um infortúnio ver a relação entre as duas famílias reatada. Muito triste para ela e seus filhos. Sabe, disse ela, não consigo achá-lo um partido adequado para Henriqueta, e levando em conta as alianças que os Musgroves têm feito, ela não tem o direito de desperdiçar-se. Não creio que uma jovem tenha o direito de fazer uma escolha que possa ser desagradável e inconveniente para a parte mais importante da família, e de estabelecer más relações para aqueles que não estão acostumados a isso. Por favor, digam-me, quem é Charles Hayter? Nada além de um cura do campo, um partido bastante inconveniente para a senhorita Musgrove de Uppercross. O marido, contudo, discordava dela neste particular, pois além de estimar o primo, Charles Hayter era o primogênito e ele próprio via as coisas como tal. Agora você está dizendo tolices, Mary, replicou ele. Não seria um grande partido para a Henriqueta, mas Charles tem ótimas perspectivas, além dos Spicers, de obter alguma coisa do bispo, dentro de 1 ou 2 anos. E lembre-se, por favor, que ele é o primogênito. Assim que meu tio morrer, entra na posse de uma bela herdade. A propriedade de Winthrop não tem menos de 250 acres, além da fazenda perto de Taunton, uma das melhores terras da região. Admito que qualquer um deles, com exceção de Charles, seria um partido muito indesejável para a Henriqueta e de fato impossível. Ele é o único desejável, tem boa índole e é um bom sujeito, e logo que Winthrop chegar às suas mãos, fará dela algo diferente do que é hoje e viverá de forma muito diversa. E com esta propriedade nunca será um homem desprezível. Boa propriedade alodial. Não. Henriqueta não poderia fazer melhor escolha que Charles Hayter. E se ela o tiver e Louisa puder conseguir o capitão Wentworth, me darei por muito satisfeito. Charles pode dizer o que quiser, exclamou Mary para Anne assim que ele saiu da sala. Mas seria revoltante ver Henriqueta casada com Charles Hayter. Uma coisa muito ruim para ela e ainda pior para mim. Portanto, seria muito bom se o capitão Wentworth o tirasse da cabeça dela e não duvido de que já o tenha feito. Ela quase não prestou atenção em Charles Hayter ontem. Gostaria que você estivesse lá para ver o comportamento dela. E quanto ao capitão Wentworth gostar tanto de Louisa quanto de Henriqueta, isso não faz sentido, pois certamente gosta muito mais de Henriqueta. Mas Charles é tão categórico. Gostaria que você estivesse conosco ontem, pois assim veria com quem está a razão. E tenho certeza de que seria da mesma opinião que eu, a menos que estivesse decidida a se opor a mim. Um jantar em casa do Sr. Musgrove fora a ocasião em que Anne poderia ter observado tudo isso, mas permanecer em casa sob a ligação de uma dor de cabeça, e também uma recaída do pequeno Charles. Pensar apenas em evitar o capitão Wentworth, mas o fato de não poder ser tomada como árbitro da divergência somou-se às vantagens de uma noite tranquila. Quanto aos planos do capitão Wentworth, julgava mais importante que ele conhecesse sua própria opinião o mais cedo possível para não ameaçar a felicidade de qualquer das irmãs, nem desacreditar sua própria honra no momento em que preferisse a Henriqueta a Louisa ou Louisa a Henriqueta. Ambas seriam, com toda a probabilidade, esposas afetuosas e bem dispostas. Com respeito a Charles Hayter, Anne era sensível a qualquer leviandade de conduta numa jovem bem-intencionada e tinha coração para simpatizar com os sofrimentos que o ocasionasse. Mas se Henriqueta viesse a se enganar com a natureza de seus sentimentos, a mudança não seria logo compreendida. Charles Hayter encontrara muito que inquietá-lo e afligi-lo no comportamento da prima. Tinha uma afeição já bastante antiga por ele para estar tão esquiva agora, a ponto de 2 encontros destruírem toda a esperança passada e não lhe deixarem outra saída senão ficar afastado de Uppercross. Mas a transformação foi tamanha que se tornou alarmante, em se tratando do capitão Wentworth ser a possível causa.
Só estivera ausente 2 domingos, e quando se despedira, ela estava interessada nos seus menores projetos, na perspectiva de logo abandonar o atual curado, obtendo outro em Uppercross. Parecera-lhe que o objetivo que ela mais almejava fosse que o Sr. Shirley, o prior, que por mais de 40 anos desempenhara zelosamente suas funções, mas que agora estava muito debilitado para muitas delas, se decidisse a contratar um cura que tornasse seu curato o melhor possível e o prometesse a Charles. A vantagem de ele ficar só em Uppercross, em vez de estar a 6 milhas de distância, de sob todos os aspectos, ficar ligado ao querido Dr. Shirley, e o querido e bom Dr. Shirley ser desobrigado da função que já não podia cumprir sem a mais prejudicial fadiga, representara muito, mesmo para Louisa, mas fora tudo para Henriqueta. Quando voltou, o entusiasmo por seus interesses passara. Louisa não podia prestar atenção ao seu relato sobre uma conversa que acabara de manter com o Dr. Shirley, pois estava à janela procurando com os olhos o capitão Wentworth lá fora, e mesmo Henriqueta, quando muito, lhe prestava apenas uma atenção dispersa e parecia haver esquecido toda a ansiedade e interesse anteriores pela negociação. Bem, estou de fato muito satisfeita, mas sempre achei que você o conseguiria. Sempre o achei seguro. Nunca me pareceu que... Enfim... Sabe, o Dr. Shirley precisa de um cura e você tinha conseguido a promessa dele. Ele está chegando, Louisa? Certa manhã, logo depois de um almoço em casa dos Musgrove, a que Anne não estivera presente, o capitão Wentworth entrou na sala de estar do chalé, onde se encontravam apenas ela e o pequeno Charles Went deitado no sofá. A surpresa de se ver quase a sós com Anne Elliot tirou-o de sua habitual serenidade. Sobressaltou-se e só conseguiu dizer: Pensei que as senhoritas Musgrove estivessem aqui. A senhora Musgrove me disse que as encontraria aqui. Caminhou até a janela para se refazer e pensar como deveria agir. Elas estão lá em cima com minha irmã. Provavelmente descerão dentro de alguns instantes. Fora a resposta de Anne, em meio a todo o seu natural embaraço. E se o sobrinho não lhe houvesse pedido algo, teria saído da sala no mesmo instante, aliviando tanto a ele quanto a si mesma. Ele continuou à janela e em seguida disse calma e polidamente: Espero que o menino esteja melhor. Depois ficou em silêncio. Anne se viu obrigada a ajoelhar perto do sofá e ali ficou para satisfazer o paciente. Assim permaneceram por alguns minutos, quando, para sua grande alegria, ouviu outra pessoa atravessar o pequeno vestíbulo. Desejava, ao voltar a cabeça, avistar o dono da casa, mas na realidade surgiu alguém bem menos capaz de solucionar as coisas. Charles Hayter, provavelmente tão contrariado por encontrar o capitão Wentworth quanto este ficara ao deparar com Anne. Ela apenas conseguiu dizer: Como vai? Não quer se sentar? Os outros estarão aqui dentro em pouco. O capitão Wentworth, entretanto, se afastou da janela, aparentemente disposto a conversar. Charles Hayter, porém, logo pôs fim às tentativas, sentando-se perto da mesa e pegando um jornal. O capitão Wentworth voltou à janela. Dentro de um minuto apareceu mais alguém, um menino mais novo, uma criança resoluta e irrequieta, de 2 anos, que, encontrando a porta aberta, surgiu decididamente. Encaminhou-se direto ao sofá para ver o que acontecia e reivindicar seus direitos sobre tudo de bom que estivesse sendo distribuído. Nada havendo de comer, só podia arranjar uma brincadeira. E como sua tia não permitiria que implicasse com o irmão adoentado, agarrou-se a ela de tal forma que, ajoelhada e ocupada como estava com Charles, não conseguiu se desembaraçar dele. Falou com o sobrinho. Ordenou, suplicou e insistiu em vão, inutilmente. Uma vez conseguiu empurrá-lo, mas o menino teve o maior prazer em tornar a subir em suas costas em seguida. Walter, desça imediatamente. Você está sendo profundamente importuno. Estou muito zangada com você. Walter, gritou Charles Hayter, por que não obedece ao que se manda? Não está ouvindo sua tia falar? Venha cá, Walter. Venha até o primo Charles. Walter, porém, nem se moveu. No momento seguinte, contudo, percebeu que alguém a libertava dele. Alguém o tirava dali, embora ele tivesse curvado tanto sua cabeça para baixo e suas decididas mãozinhas foram tão desprendidas de seu pescoço, sendo resolutamente arrastado dali antes que ela soubesse que se tratava do capitão Wentworth. Suas sensações ao fazer a descoberta deixaram-no completamente sem voz.
Nem mesmo conseguia agradecer-lhe, só pôde se debruçar sobre o pequeno Charles com os sentimentos perturbados. Sua gentileza em vir socorrê-la, a maneira, o silêncio em que tudo se passara, os pequenos pormenores do incidente, a convicção de que foi forçada a chegar, de que o barulho que fazia intencionalmente com a criança era para evitar ouvir seus agradecimentos, pois falar-lhe era o último de seus desejos, trouxeram-lhe uma confusão de emoções, várias, mas não dolorosas, de que não pôde se recuperar até a entrada de Mary e das senhoritas Musgrove, quando pôde deixar o doente aos seus cuidados e sair da sala. Não podia ficar. Seria uma oportunidade para observar os sentimentos e ciúmes dos 4 que se encontravam agora reunidos, mas não tinha ânimo para tal. Era evidente que Charles Hayter não sentia muita simpatia pelo capitão Wentworth. Tinha a forte impressão de tê-lo ouvido dizer, num tom de voz muito irritado, depois da interferência do capitão Wentworth: "Você devia ter me obedecido, Walter. Mandei que não incomodasse sua tia e pôde compreender seu pesar pelo fato de o capitão Wentworth ter feito aquilo que lhe cabia fazer. Mas nem os sentimentos de Charles Hayter, nem os de qualquer outra pessoa poderiam interessá-la, até poder organizar os dela própria um pouco melhor. Envergonhava-se de si mesma, inteiramente irritada por ser tão nervosa, por se deixar dominar por tal ninharia. Mas assim era e precisava de longo esforço, de isolamento e reflexão para se recuperar. Outras oportunidades para fazer suas observações não deixaram de aparecer. Anne esteve o bastante em companhia dos 4 para ter uma opinião formada, embora fosse por demais sensata, para não revelá-la em casa, onde sabia que não agradaria nem ao marido nem à esposa. Pois, embora esta pensasse que Luísa era a favorita, ela não podia deixar de pensar, tanto quanto ousava julgar pela sua própria memória e experiência, que o capitão Wentworth não estava apaixonado por nenhuma delas. Elas sim estavam apaixonadas por ele, embora não fosse amor. Era uma pequena febre de admiração, mas poderia e provavelmente terminaria em amor da parte de uma delas. Charles Hayter parecia consciente de estar sendo desprezado, apesar de Henriqueta parecer às vezes indecisa entre os dois. Anne ansiava por poder mostrar-lhe a todas o perigo que corriam e de apontar-lhes os males que estavam se expondo. Não atribuía falsidade a nenhum deles. Era com a maior satisfação que acreditava que o capitão Wentworth não tinha a menor consciência do sofrimento que causava. Não havia triunfo, nenhum triunfo mesquinho em sua atitude. Provavelmente nunca ouvira falar nem pensar em quaisquer direitos de Charles Hayter. Errara apenas em aceitar as atenções, pois aceitar devia ser o termo, das 2 jovens ao mesmo tempo. Depois de breve conflito, entretanto, Charles Hayter pareceu abandonar o campo. 3 dias se passaram sem que viesse uma única vez a Uppercross. Uma indiscutível mudança. Recusara até o habitual convite para jantar. E tendo sido encontrado na ocasião pelo Sr. Musgrove com alguns livros enormes à sua frente, o Sr. e a Sra. Musgrove tiveram a certeza de que nem tudo andava bem e disseram com grande seriedade que assim ia se matar de tanto estudar. Mary tinha esperança e acreditava que lhe recebera uma recusa definitiva de Henriqueta, e seu marido vivia na expectativa de vê-lo no dia seguinte. Anne não pôde deixar de pensar na sensatez de Charles Hayter. Certa manhã, por essa época, Charles Musgrove e o capitão Wentworth haviam saído para caçar e as irmãs trabalhavam sossegadamente no chalé quando surgiram à janela as irmãs da casa grande. Era um lindo dia de novembro e as senhoritas Musgrove vieram pelos jardins e se divertiram com o único objetivo de informar que iam fazer um longo passeio e por esse motivo concluíram que Mary não gostaria de ir com elas. Mary respondeu imediatamente, com certo ressentimento, somente por não acharem capaz de andar muito. "Ah, sim, gostaria de me reunir a vocês. Adoro longos passeios." Anne se convenceu pelos olhares das 2 jovens de que era exatamente isso que elas não queriam. Assim tornou a admirar a espécie de necessidade que os hábitos de família pareciam impor, de tudo comunicarem uns aos outros e de tudo realizarem em comum, por mais indesejável e inconveniente que isso lhes parecesse. Tentou dissuadir Mary de ir, mas em vão. Assim sendo, achou melhor aceitar o convite cordial das senhoritas Musgrove para ir também, já que poderia ser útil voltar com a irmã e diminuir a interferência em quaisquer de seus planos.
Não sei por que supõe que eu não gostaria de fazer um longo passeio, disse Mary subindo as escadas. Todos vivem imaginando que não ando muito, e, contudo, não ficariam satisfeitas se tivéssemos recusado o convite. Quando as pessoas se aproximam com o fito de nos convidar, como é possível recusar o convite? Exatamente quando partiam, os homens voltavam. Haviam levado um cão novo que lhes arruinara a caça e os obrigara a voltar mais cedo. Sua energia, estado de espírito e tempo disponível eram, por isso, justamente condizentes com o passeio, e uniram-se de bom grado ao grupo. Se Anne houvesse previsto isso, teria permanecido em casa, mas devido a seus sentimentos de interesse e curiosidade, julgou que agora era tarde demais para retroceder, e os 6 se puseram a caminho no rumo escolhido pelas senhoritas Musgrove, que evidentemente se consideravam as guias da caminhada. O intuito de Anne era de não atrapalhar ninguém, e quando as trilhas estreitas através dos campos tornavam necessárias algumas separações, mantinha-se perto do cunhado e da irmã. Seu prazer no passeio adivinha do exercício e do dia, de ver os últimos sorrisos do ano nas folhas amareladas e nas sebes emurchecidas, e de repetir para si mesma algumas das milhares de descrições poéticas relativas ao outono, esta estação de inesgotável influência sobre as mentes de gosto e sensibilidade. Esta estação que despertou alguma descrição ou versos de todo poeta digno de ser lido. Ocupava o mais possível o pensamento com esses devaneios e citações, mas era impossível, tão perto do capitão Wentworth e das senhoritas Musgrove, evitar ouvi-los. Todavia, pouco captou de importância. Não passava de animada tagarelice semelhante a que ocuparia quaisquer jovens num passeio em intimidade. Demonstrava mais atenções a Luísa que a Henriqueta. Luísa, sem dúvida, esforçava-se mais do que a irmã para chamar sua atenção. Esta diferença pareceu aumentar e uma frase de Luísa surpreendeu-a. Depois de um dos seus louvores ao dia, que prorrompiam constantemente, o capitão Wentworth acrescentou: "Que tempo magnífico para o almirante e minha irmã! Eles pretendiam fazer um longo passeio de carruagem esta manhã. Talvez possamos gritar por eles de alguma dessas colinas. Falaram em vir passear por esta região. Pergunto-me onde vão capotar hoje. Ah, isso acontece com muita frequência, garanto-lhes, mas minha irmã não se importa. Para ela, tanto faz ser atirada para fora da carruagem ou não." "Ah, você exagera, eu sei", exclamou Luísa. "Mas mesmo que isso fosse verdade, eu faria exatamente o mesmo no lugar dela. Se eu amasse um homem como ela ama o almirante, estaria sempre ao lado dele e nada no mundo nos separaria. Eu ia preferir capotar na carruagem com ele do que ser conduzida a salvo por qualquer outra pessoa." Isso foi dito com entusiasmo. "Verdade?" exclamou ele no mesmo tom. "Admiro-a por isso." E fez-se silêncio entre eles durante algum tempo. Anne não conseguiu encontrar imediatamente outra citação. As suaves cenas de outono foram por um momento esquecidas, a não ser que algum delicado soneto, repleto de analogia adequada ao ano que termina e à felicidade em declínio, e as imagens da juventude, esperança e primavera desaparecidos, lhe abençoasse a memória. Animou-se a dizer, ao entrarem em fila, numa outra alameda: "Este não é um dos caminhos para Winthrop?" Mas ninguém a ouviu, ou pelo menos ninguém lhe respondeu. Entretanto, Winthrop, ou seus arredores, era seu destino, pois era de costume jovens passearem perto da casa. Depois de outra meia milha de suave subida através de amplos cercados, onde os arados em atividade e as trilhas recém-abertas lembravam o agricultor, se opondo às doçuras do desalento poético, desejando voltar à primavera, chegaram ao cimo da colina mais alta que divia Uppercross de Winthrop. Logo obtiveram uma visão geral desta, ao pé da colina, do lado oposto. Winthrop, sem beleza nem majestade, estendia-se diante deles, uma casa neutra, no terreno baixo e apertada entre os celeiros e construções da fazenda. Mary exclamou: "Meu Deus, aqui é Winthrop. Asseguro-lhes que nunca poderia ter imaginado." "Bem, acho melhor voltarmos. Estou demasiado cansada." Henriqueta, consciente e envergonhada, sem avistar, como habitualmente,
O primo Charles, caminhando por alguma trilha ou encostado em algum portão, estava disposto a fazer o que Mary queria. Mas Charles Musgrove disse: "Não." E Louisa gritou mais ansiosa: "Não, não!" E, puxando de lado a irmã, pareceu discutir acaloradamente o assunto com ela. Entre mentes, Charles anunciava claramente seu propósito de visitar a tia agora que estavam tão perto, e, embora de modo tímido, tentava induzir a mulher a acompanhá-lo. Mas este era um dos pontos em que ela mostrava sua tenacidade, e quando ele acentuou a vantagem de descansar um quarto de hora em Winthrop, já que se sentia tão cansada, respondeu resoluta: "Ah, não, daria no mesmo." Para ela seria o mesmo subir de novo aquele morro ou permanecer sentada. Enfim, seu olhar e suas maneiras demonstravam que não iria. Depois de uma série de discussões e deliberações desse tipo, ficou estabelecido entre Charles e as duas irmãs que ele e Henriqueta iriam descer por alguns instantes para ver a tia e os primos, enquanto o restante do grupo esperaria no alto do morro. Louisa parecia a principal organizadora do plano. Enquanto ela os acompanhava por um pequeno trecho do caminho em declive, ainda conversando com a Henriqueta, Mary aproveitou a oportunidade para olhar desdenhosamente à sua volta e dizer ao capitão Wentworth: "É muito desagradável ter relações de tal ordem, mas asseguro-lhe que nunca estive naquela casa mais de 2 vezes em toda a minha vida." Não recebeu qualquer resposta além de um sorriso artificial de anuência, acompanhado por um olhar de indiferença, ao voltar-se, cujo significado Anne percebeu perfeitamente. O cimo do morro onde permaneceram era um ponto alegre. Louisa voltou e Mary, encontrando lugar confortável no degrau de uma escada, esteve muito satisfeita enquanto todos permaneceram à sua volta. Mas quando Louisa afastou-se com o capitão Wentworth para colher nozes numa sebe próxima e pouco a pouco saíram do alcance da vista e da voz, Mary perdeu toda a alegria. Queixou-se do assento que arranjara. Tinha certeza de que Louisa encontrara outro muito melhor adiante, e nada a impediria de ir também procurar outro melhor. Saiu pelo mesmo portão, mas não conseguiu avistá-los. Anne achou um bom lugar para se sentar, num banco seco ensolarado, sob a sebe perto da qual não duvidava que eles estavam, em algum ponto. Mary se sentou por um momento, mas não ficou satisfeita. Tinha certeza de que Louisa encontrara um lugar melhor mais adiante e continuou caminhando até alcançá-la. Anne, ela própria realmente cansada, ficou satisfeita de sentar-se e logo viu o capitão Wentworth e Louisa perto da sebe, às suas costas, como se estivessem retornando pela espécie de canal agreste e selvagem até o centro. Conversavam ao se aproximarem. Primeiro conseguiu distinguir a voz de Louisa. Parecia estar no meio de uma frase exaltada. O que Anne ouviu primeiro foi: "Assim, quase a obriguei a ir. Não podia admitir que estivesse com medo da visita por causa de tamanha tolice. Como me fariam desistir de uma coisa que já resolvera fazer e que sabia ser correta, pela arrogância e interferência de tal pessoa ou de qualquer outra pessoa? Não, não é fácil me persuadir. Quando resolvo fazer alguma coisa, faço-a." E Henriqueta parecia estar inteiramente decidida a fazer esta visita a Winthrop hoje. E, entretanto, quase desistiu devido a uma condescendência absurda. "Então ela teria voltado atrás se não fosse você?" "Realmente teria. Quase me envergonho de dizê-lo." "Que felicidade a dela ter um espírito como o seu ao alcance." Depois das insinuações que acabou de fazer, que só serviram para confirmar minhas próprias observações, da última vez em que estive com ele, não preciso fingir que não compreendo o que estava se passando. Percebo que se tratava mais do que uma simples visita de cortesia à sua tia. E pobre dele, e dela também, quando se trata de coisas de importância, quando estão numa situação que exige fortaleza e firmeza de espírito, se ela não tiver bastante determinação para resistir a uma tão infundada interferência em caso tão pessoal. Sua irmã é uma criatura amável, mas vejo que o seu caráter é que tem traços de decisão e firmeza. Se dá valor à conduta e à felicidade dela, tente infundir-lhe ao máximo o seu próprio modo de agir. Mas, sem dúvida, sempre o fez. O pior mal de um caráter excessivamente fraco e indeciso é que não se pode confiar nele.